de diversas formas. Você vai para o Facebook, está tendo uma ascensão vertiginosa e ainda tem estudos para descobrir por quê, né? E esse benefício das redes sociais, que já está claro, assim, eu queria que tu aprofundasse mais assim, as regras básicas que você, como usuário, tem que ter, né? Eu sei que eu sou uma péssima twitteira, tá? Eu lamento muito, mas assim, eu não peguei assim aquele vício, né, que tem de tudo que você está fazendo, está dizendo e ali alimentando e aquilo que você viu que tem que colocar na rede. Então eu já sei quais as regras bem direitinho, mas eu mesmo não consigo fazer. Então eu pergunto, quais são as dicas para você ser um bom twitteiro, já que é o que está mais na moda? Se falando do Twitter, você vai ter o que a gente chama de ética, né? Você tem uma ética. Você não pode sair simplesmente escrevendo de uma forma como se estivesse escrevendo para uma TV ou para um rádio. A mídia é diferente, a linguagem é diferente. Quem trabalha muito bem isso são as agências. Por quê? Porque elas têm o que a gente chama de Social Media Manager, a pessoa que administra as redes sociais, e aí você pode colocar o Twitter, né, dentro daquela linguagem. É por isso que você diferencia quem trabalha profissionalmente com isso daquele sobrinho que você contratou para fazer esse trabalho pontual. Aí os empresários que não trabalham com os profissionais acabam não tendo resultado, depois colocam a culpa na mídia, colocam a culpa no veículo, quando na verdade é a linguagem dele que está errada. Por que está errado? Porque ele não utilizou essa ética de linguagem que a gente costuma chamar, né? Que é o quê? Você tem liberdade para falar, mas você também não vai falar tudo aquilo que vem na sua cabeça. Você vai ter que pensar no público que está ouvindo aquilo dali. Mas você tem liberdade para falar. Se você falar tudo que vem na sua cabeça, com certeza vai ter um público, mas é um público diferenciado. A empresa ela vai ter uma linguagem para atrair um tipo de perfil. Então ela tem que estudar que tipo de perfil ela vai querer. Por exemplo, no Twitter é sempre bom você colocar um link. Então você não vai simplesmente soltar uma mensagem. Você está sempre dizendo, olha, veja isso, né? Exatamente. Você não vai soltar uma mensagem sem um link. Agora, por que você não vai soltar uma mensagem sem um link? Porque você não vai ter depois como fazer a mensurabilidade do engajamento que as pessoas tiveram com a sua mensagem. As pessoas se interessaram? Quanto elas se interessaram? Será que teve resultado? Se você pensar na perspectiva de e-commerce, você divulga uma promoção. Aí você divulga uma promoção falando, por exemplo, de um netbook que está sendo ofertado. Aquele netbook, ele vai ter um link, logicamente, para o seu e-commerce. Se esse link não tiver com uma boa métrica, com um bom Google Analytics integrado a ele, como é que você vai medir os resultados? Como é que você vai saber se aquela mensagem está sendo interessante? Então é sempre bom, notícia que você vai divulgar, um link de um produto que você vai divulgar. As redes sociais são focadas em conteúdo. Então, a internet contemporânea... Em conteúdo e na referência pessoal de quem está passando a informação. Exatamente. É isso? Mas quando você vai para uma perspectiva de saber o que é mais importante, por exemplo, é a estética que é mais importante? Ou é o conteúdo que é mais importante? É a mensagem que é mais importante? Você vai para uma perspectiva de que o conteúdo é o mais importante. Você me disse outro dia que a Nós, por exemplo, criou, na verdadeira, carreira de novos profissionais que vocês estão disponibilizando hoje, quer dizer, é um mercado que se abriu. Quais são esses profissionais? Porque a gente tem aí um público de estudantes que nos acompanha, então vamos dar a dica. Que novas profissões surgiram só por conta das redes sociais? É interessante isso, porque nas palestras que eu ministro, geralmente o pessoal pergunta, né? O que eu posso fazer, o que eu posso trabalhar e tal. Lá na Noits, a Noits Internet, que é a empresa que eu trabalho, ela faz um trabalho anterior, é um trabalho de formação. Então, por exemplo, quando a gente pensou em trabalhar redes sociais, aí em meados de 2008 ainda, nós tínhamos que ter aqui no estado profissionais de social media marketing. Esses profissionais não existiam com a formação que a gente queria. Então nós fomos lá fora, aproveitando que nós tínhamos negócios lá fora, pegamos treinamento, trouxemos para cá e formamos nossos profissionais. Então, por exemplo, o Social Media Manager, ele é um profissional formado para trabalhar com essas redes sociais. O outro é o Web Analytics. Ele vai se voltar inteiramente para as métricas, ele vai se voltar para a mensurabilidade, que é como a gente chama essa área de métricas, né? Você vai trabalhar também com um profissional de SEO. É um profissional que trabalha com a otimização do seu portal, dos seus produtos, do seu ambiente, para os sistemas de busca. Então são algumas dessas profissões que estão em voga hoje no mercado. Infelizmente no estado do Ceará ainda está muito incipiente. Quem está preparando essas pessoas? A própria nós? Hoje as empresas. Hoje as empresas.
E aí as academias começam a preparar, a gente começa a ver já alguns cursos de marketing digital, por exemplo, que já são ofertados dentro das universidades, dentro das faculdades. Algumas palestras, as palestras começam a surgir cada vez mais frequentes, já nessa tentativa de formar a gente. Mas hoje, realmente, quem está preparando são as empresas. As empresas deveriam ter uma parceria com a academia, isso é fato, isso vai acontecer para os próximos meses, já tá em caminho, em percurso, para que esses profissionais, esses estudantes, se formem com base teórica também, e não só com base prática. Isso é um fato, vai acontecer para os próximos meses, com certeza, aqui no estado. E, assim, desse conteúdo que o estudante precisaria absorver, que ele tem que ter uma nova linguagem, o que é que ele precisa? Dá mais uma dicasinha para o certo. pessoal. Seguinte, a gente está trabalhando com uma mídia que é diferente. É diferente da TV, é diferente do rádio, é diferente do impresso, é diferente do out of home. Então são mídias, são veículos que vão estar ali dentro daquela mídia que são diferenciados. Cada uma dessas mídias tem uma linguagem diferente. Por exemplo, você não vai para a televisão falar uma história, né, uma novela na televisão, lendo o roteiro. Logicamente que não, você vai ter cenas, você vai ter uma atuação de atores, etc. É uma linguagem, uma expressão diferenciada. Quando você vai para a internet, ela tem uma linguagem específica. É uma linguagem muito mais rápida, é uma linguagem muito mais fácil, é uma linguagem que se torna viral muito rápido. Você não vai simplesmente achar que vai contar uma história de um ano contando aquela história. Ninguém tem mais paciência para ouvir, né? Exatamente. Não é, eu acredito que não seja nem a paciência, mas é porque o raciocínio das pessoas quando está na internet é um raciocínio em abas. Então é um raciocínio descentralizado. É como funciona hoje, por exemplo, o Firefox, né? Você está lendo uma aba aqui, mas você está com 10 abertas. Bom, Gabriel, a gente vai continuar já com esse assunto. Nós vamos agora a um rápido intervalo. Momento Infobrasil, fortalecendo sua rede para fazer negócio.